Boa tarde, galera. Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Se inscreve no canal, deixa aquele joinha se você gostou do vídeo e ativa o sininho das notificações, que é para você ficar por dentro das novidades do canal, tá bom? Vídeo de hoje, a gente vai falar a respeito de cabo de faca. Tamanho ideal, tá? Funcionalidades, até porque o cabo ele tem mais do que uma funcionalidade, que é, né, a principal é você segurar a peça, claro, mas ele tem que ter algumas outras funcionalidades inseridas nele, tá? E a gente vai abordar dois aspectos de cabo aqui que são muito interessantes, que é o full tang e o ride and tang, tá? Pra quem não sabe, o ride and tang é o espiga, que você faz um furo na madeira ou no material que você for utilizar, insere a espiga dentro daquela madeira e forma o cabo. E o full tang é que você faz uma estrutura de aço, né? Igual essa aqui, vocês estão vendo, e você tem uma estrutura mais, digamos assim, né, exposta aqui assim, e cola as talas de madeira do lado. Esse é o full tang, tá bom? Queria mostrar para vocês aqui essa peçazinha aqui, né, que vai ser o nosso exemplo aqui de hoje. Essa peça aqui um cliente concebeu ela junto comigo na ideia, né? E ele teve muita participação, então é uma faca que tem uma excelente pegada, pequenininha na mão, olha só, mas tem uma presença incomparável, tá? Uma faca e tanto. Passador de fiel aqui, diferenciado, ó. Espaçadores, tubo de latão, pino, mosaico, e ficou com uma ancoragem sensacional. Vamos lá. Existem vários tipos de faca. Faca de campo, faca de cozinha, faca que vai receber impacto, faca que não vai receber impacto, tá? Uma faca que vai receber impacto, ela pode ser full tang ou ride and tang, tá? A Bowie, por exemplo, a maioria das facas boas que você vai ver, ela é ride and tang, que é uma espiga oculta, tá bom? E quando bem executada, ela fica muito forte e dificilmente ela vai ceder, tá? Ainda assim, opinião minha, eu penso que o melhor para uma faca de campo, né, para uma faca que vai cortar direto mediante impacto, é a estrutura full tang, tá? Então agora a gente está falando a respeito de facas que vão cortar mediante impacto e, de certa forma, vão carecer de mais resistência. Sem sombra de dúvidas, o mais resistente é o full tang, tá? Aqui, além de você ter mais área de um material mais resistente que a madeira ou o material sintético que vai ser usado, que no caso é o aço, né? Você tem a possibilidade da absorção de impacto toda aqui no aço. E você também tem a possibilidade de criar umas ferramentas a mais aqui, como por exemplo o quebra-crânio, tá? Mesmo que uma faca full tang venha a comprometer as talas de madeira, ela permanece funcional, tá? Por quê? Basta você enrolar um pano, uma borracha nela aqui assim, que você vai ter ali uma peça totalmente funcional, tá? O ride and tang já seria um pouco diferente. Ride and tang, no caso, seria espiga oculta. Se porventura a faca vier a sofrer um grande estresse, né, e vier a quebrar o cabo, você vai ter um pouco mais de dificuldade para manter aquela faca funcional, né? Isso vai depender também muito do dano que o cabo, que a faca em si vai receber, né? Mas uma faca ride and tang, se caso ela tenha um dano que compromete, aí vamos colocar em 100% o cabo dela, a ponto do cabo se soltar e tudo mais assim, né? Ou dele se quebrar e ficar difícil de você manusear, já não vai ser tão fácil para você enrolar uma borracha na espiga, um tecido, alguma coisa assim, e manusear a faca. Ela vai perder muito da funcionalidade dela. E tendo em vista que facas de campo, facas que vão cortar mediante impacto e tudo mais, vão estar diretamente ligadas em situações talvez de sobrevivência, né? Eu penso que a melhor opção para esse tipo de faca, que vai cortar e vai receber muito impacto, é o estilo full tang, tá? Pelo quesito segurança, pelo quesito possibilidade de uso mesmo após um dano no cabo, tá? A estrutura dela em si, se o tratamento térmico for bem feito, for bem executado, ainda vai permanecer muito bom para esse tipo de atividade, tá ok? Tô manuseando a faca assim, mas ela não tá afiada não, tá, galera? Ela tá em fase de conclusão ainda, tá? Só para esclarecer aqui para vocês.
Isso significa que eu não devo usar um reed and tang para uma faca de campo, por exemplo? De maneira alguma, tá? Se a faca for bem executada, é só se o usuário deixar ela sofrer um dano muito sério que ela vai ceder, tá? Mesmo ela sendo reed and tang. Só que eu gosto de enxergar um pouco além do escopo, né, da boa execução da faca, né? Eu quero enxergar além. Por quê? Porque eu tenho que pensar que o meu cliente pode viver uma situação adversa. E qual que é essa situação adversa? Algo que exceda os limites daquilo e ele precisará de uma ferramenta ainda funcional depois disso tudo. Então, para facas de campo, para faca que vai cortar mediante impacto, sempre que eu posso, sempre que o cliente me dá essa opção de sugerir, eu sugiro que ele faça full tang, tá bom? Cabo. Ride and tang, full tang, a gente falou um pouquinho a respeito de faca que vai cortar mediante impacto. Agora vamos falar de faca que não vai receber impacto. Com certeza, a estrutura reed and tang seria melhor para uma faca que não vai receber impacto em demasia, tá? Por exemplo, uma faca chefe, né? Uma faca chefe, ela vai fazer trabalhos delicados, tá, galera? Ela vai fazer trabalhos muito sutis, né? E o cara que for utilizar ela, o usuário daquela faca de cozinha, de churrasco e tudo mais, ele certamente vai precisar de agilidade na hora do manuseio da peça, tá? Então nada impede que seja feito um reed and tang, que vai deixar um aspecto muito bacana também na faca, vai deixar uma possibilidade de ergonomizar a faca de um jeito diferente, tá? Não que não seja possível numa full tang, também, tá bom? Mas vai dar diversas possibilidades e a principal delas é a funcionalidade para aquela atividade para a qual ela foi desenvolvida, que é a culinária, né? Então a faca, consequentemente, dependendo do material a ser utilizado no cabo, pode ficar mais leve, tá bom? Faca de caça também, tá? Aquela faca que só vai servir para limpar, alguma coisa assim, né? Agora facas de bushcraft, né? Facas de campo, enfim. O ideal, penso eu, é que sejam full tang e facas que não vão cortar mediante impacto. Pode ser feito um ride and tang, tá bom? Perdão. Todo cabo bem executado, ele vai ter o seu limite estrutural estendido, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito do ride and tang e vamos falar um pouquinho a respeito do full tang também nesse sentido. É interessante a gente abordar esses dois aspectos, tá? Full tang. Aqui eu tenho uma lâmina de 52-100, tá? E foi feito um tratamento térmico nela, adequado, para que no cabo dela ela tivesse uma absorção de impacto bem bacana, tá? Então ela foi feita uma têmpera seletiva. Mais ou menos aqui, ó, é que está passando a têmpera. O cabo e um pouquinho do dorso da lâmina não tem têmpera, tá? Isso também reflete na absorção de impacto. Porque uma coisa é você ter uma peça toda dura por igual, e outra coisa é você ter uma peça que tem uma parte um pouco mais macia e uma parte um pouco mais dura, que é para ter a retenção de fio, tá? Quando você tem essa mescla, quando você tem essas duas possibilidades numa peça, você consegue, de certa forma, estender o potencial estrutural daquela faca. Essa daqui, por exemplo, em caso, essa não vai cortar mediante impacto. Nós suponhamos que eu tivesse uma lâmina aqui de 25 centímetros que eu fosse cortar muito mediante impacto nela. Então eu teria, de certa forma, aqui uma peça que, se tivesse com uma têmpera integral, ela ia bater mais seco. Inclusive, se o cabo tivesse têmpera também, ela ia bater mais seco, né? E o risco estrutural seria um pouco maior. Por quê? Porque ela não teria tanta absorção de impacto. Agora, quando eu faço uma têmpera seletiva, tá, numa peça, para cortar mediante impacto, principalmente full tang, eu tenho aqui uma superfície mais dura, que vai manter o fio, e no dorso eu tenho uma superfície mais flexível. Isso vai se refletir numa dispersão melhor de energia na estrutura da faca, consequentemente, uma preservação melhor do cabo, porque o cabo ele é basicamente a estrutura de aço, cola, madeira, aqui no caso espaçador, pinagem e tudo mais. Então vai ter menos estresse, tá? Embora o percentual de estresse seja pequeno, vai ter menos estresse, né? Então, quando eu faço esse tratamento térmico diferenciado, tomo esse cuidado, tá? Eu consigo fazer com que a estrutura de uma faca que vai cortar mediante impacto seja um pouco melhor, ok? Faca ride and tang para cortar mediante impacto.
Riding tang, mais uma vez, para quem não entende o que é a espiga, tá ok? Alguns detalhes que a gente pode observar e aplicar numa faca Riding tang para que ela seja um pouco mais funcional e mais resistente estruturalmente, tá? Próximo da emenda, vamos supor que isso aqui é uma Riding tang, aqui ó, a gente tem emenda, tem a guarda e tudo mais, suponhando, tá? E para cá ela tem a espiga, tá bom? Aconselho vocês a fazer caso vocês façam uma têmpera integral, sempre fazer uma destêmpera seletiva próximo da espiga, tá? A emenda da lâmina em si do ricaço com espiga, para você baixar a tensão ali. Se você tiver feito uma integral e aquele pontozinho ali estiver temperado igual aqui o fio, ele pode ser um ponto de ruptura, porque ele tem ali um degrau, né? E dependendo do tipo de faca que você for fazer, ele pode ter ali um ponto de ruptura. Então é interessante que você faça não só a destêmpera seletiva na peça, como também faça a destêmpera da espiga, tá bom? Consequentemente, você também adquire um pouco mais de flexibilidade na sua peça, tá? E quando eu falo de Riding tang, eu falo que você deve fazer esse processo de destêmpera seletiva e de alívio da tensão do ponto da emenda aqui, não só em faca que vai cortar mediante impacto, como por exemplo uma Bowie, uma campeira que você faça ela Riding tang, tá? Mas também para facas de cozinha, que ela pode vir a cair, ok? Principalmente na faca de cozinha, porque se você fizer uma faca extremamente fina, extremamente voltada para funcionalidade e fizer uma têmpera integral e deixar ali, algum dia ela pode cair da mão do seu cliente e se ela não tiver tido um bom tratamento térmico ali na espiga, ela pode vir a ceder e de certa forma ela não vai... Voltando ao vídeo aqui, tive que dar uma pausa, perdão, mas vamos lá. Com relação ao alívio da tensão entre a espiga e o ricaço, tá? Penso eu que esse tipo de tensão, se não for bem aliviado, pode ocorrer o seguinte na mão do seu cliente. Vamos supor que você faz uma faca para campo com têmpera integral e não alivia a tensão, que é o ricaço e a espiga. Que no caso é uma full tang, mas finjam que aqui tem uma espiga, tá bom? De certa forma você deixou ali uma estrutura temperada igual a lâmina, tá? Então se não for para uma faca de cozinha, que eu também inclusive acho que pode ser utilizado com o alívio da tensão faca de caça, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê disso, né? Mas se você não faz o alívio dessa tensão, você corre o risco de em algum momento que o seu cliente for bater a faca para cortar mediante impacto, exatamente entre o ricaço e a espiga haver uma ruptura. E essa ruptura vai fazer com que vá a lâmina para um lado e cabo fique na mão do seu cliente. Isso você pode colocar, de certa forma, ele numa situação complicada, porque ele pode estar dependendo daquela faca ali para a atividade para a qual ele foi desenvolver, né? Então, quando eu falo de alívio de tensão, é a remoção da têmpera naquele ponto ali entre a espiga e entre o ricaço, tá? Se você faz com um maçaricozinho você consegue fazer isso. Se você faz esse alívio dessa tensão, você consegue, de certa forma, fazer com que a faca fique mais segura para o seu cliente. Porque para uma faca Riding tang, é por isso que eu não acho interessante a Riding tang para impacto, tá galera? Uma faca Riding tang para campo, né? Com o alívio da tensão ali, se você não tiver o alívio da tensão, é naquele ponto ali de emenda que vai ter toda a concentração de impacto, e se ela estiver muito dura, ela pode romper. Aí é aquilo que eu te falei. Vai lâmina para um lado e cabo fica no outro lado. Passando uma moto aqui. Tô num lugar aqui que é muito bacana de gravar, mas de vez em quando passa uma moto meio acelerada ali. Nada que seja problema, né? Vamos lá. Conselho. Fez a têmpera, fez a faca, faça uma destêmpera seletiva completa nela. Faca de caça, faca de campo, a faca que você for utilizar, tá? Por quê? Eu preciso fazer o alívio da tensão numa faca que não vai receber impacto. Vamos supor que você é um cliente, você está com uma faca de caça na cintura e você levou ela para campo e tal. Aí no meio do mato, você está caçando e tudo mais, você escorregou e caiu. A faca vai estar dentro da bainha, você vai estar protegido do corte e tudo mais, mas você exerceu o peso do seu corpo sobre a faca. E aí a faca veio a se romper. Porque você vai estar exercendo o peso do seu corpo na lateral da faca. Não vai ser em cima ou embaixo. Então a gente tem que pensar nisso também. Então pronto, a faca do seu cliente quebrou.
Se você alivia a tensão ali, o risco disso acontecer é muito menor, tá? Eita. O risco disso acontecer é muito menor, tá bom? Então, acredito eu que, inclusive, estou desenvolvendo uma variação de faca de caça com estrutura full tang, tá? Acho que vai ficar uma coisa bem bacana quando tiver aqui, eu vou mostrar aqui no canal para vocês verem, né? Acredito eu que hoje, sem sombra de dúvidas, tanto uma riding tang quanto uma full tang bem feita vão render bons resultados, mas é incomparável você ter uma full tang e você ter uma riding tang, tá? Se o full tang for bem feito, for bem ancorado, for bem estruturado na sua peça, ele vai ficar sensacional, tá? E sem sombra de dúvidas, a relação de resistência entre uma full tang e uma riding tang é muito diferente, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é da função mola, tá? Isso é um termo que eu estou inventando aqui para descrever da minha forma, tá, galera? Estou tentando colocar as minhas palavras, mas deve ter uma outra forma de explicar isso. Quando você faz uma espiga, aí no caso para facas riding tang, tá? Quando você faz uma espiga de uma faca e deixa ela, digamos assim, reta, ela vai trabalhar de uma determinada maneira, mas quando você faz ela meio curvadinha, ela vai trabalhar de outra maneira, tá? Ela já vai ter ali um pré-alívio da tensão. E quando você for fazer o estilo riding tang, é interessante que próximo da espiga você deixe mais material e a espiga vai de levinho afinando, não muito, para você não deixar pouco material no final, vai de levinho afinando até a ponta da espiga, tá bom? Com isso você cria diferentes zonas de material ali na faca, e embora isso não vá acontecer no nível que vocês vão ver aqui, ó, que é essa dobrazinha aqui, ela vai ter sim uma diferenciação de absorção de impacto e de dispersão de impacto no corpo da espiga, tá? Se for bem feito, se for bem estruturado, eu acho que vai ficar bem interessante na sua faca. Quando a gente fala dessas dispersões de impacto, essas coisas todas assim, é coisa de um percentual mínimo, tá? Por exemplo, a diferença entre uma faca espessa dessa daqui, temperada integral, e uma faca espessa dessa daqui, temperada, com uma têmpera seletiva e com um cabo mais flexível do que o fio, né, no caso a estrutura de aço, pode ser não tanta, tá? Mas esse pequeno percentual é que pode fazer a diferença grande, tá? E é isso que uma faca artesanal ela tem de diferenciado, né? É o cuidado nos mínimos detalhes, em cada aspecto da produção. Ela é totalmente pensada no sentido de gerar o máximo de desempenho, tá? E com um vídeo como esse você consegue entender que entre aspas, tá, galera, a engenharia por trás disso ela é complexa e a gente só adquire com o tempo, tá? Eu ainda estou precisando estudar muito a respeito de diversos outros aspectos estruturais e tudo mais para fazer com que a faca seja cada dia mais uma ferramenta por excelência, né? Enfim, e fazer com que ela tenha as suas diversas funcionalidades aí respeitadas dentro dos parâmetros para que a gente possa proporcionar para o cliente aquilo que há de melhor na cutelaria, né? Então é esse zelo com o cliente, esse zelo com aquele projeto que você faz que vai ser diferente, né? Numa faca artesanal, vai fazer o seu cliente ter de fato uma, entre aspas, uma Lamborghini nas mãos, tá? E tendo o melhor desempenho de todos, tá? Qual cabo vende mais? Full tang, riding tang? Não vou entrar nesse mérito, tá, galera? Não vou entrar nesse mérito. Full tang pode vender muito bem, riding tang pode vender muito bem. Faça bem feito, tá? Mas se você souber desses detalhes que a gente conversou aqui agora, você pode explicar para o seu cliente e ele vai entender aquilo que ele está comprando e poder fazer a decisão dele da melhor maneira, tá? Mas acredito que as duas, quando bem executadas, vão fazer um ótimo serviço e vão vender muito bem, tá? Além disso que a gente falou, que é a questão estrutural da lâmina, a gente tem também alguns outros ferramentais que a gente pode colocar na lâmina, tá? Como, por exemplo, aqui a gente tem um passador de fiel, olha só como ele é diferenciado, difícil de fazer assim, que ele fica discreto, mas fica bem legal. A gente tem aqui uma estrutura tubular e não uma estrutura maciça. Isso aqui, além de aliviar peso, tá vendo? Reduz também o estresse mediante impacto e fica muito bonito, tá? A gente tem também o formato do cabo, influencia muito.
tanto na absorção de impacto quanto na questão de ergonomia, tá? Então aqui a gente tem um cabo, ó, um tanto quanto curvadinho para baixo, ó. Então ele assenta muito bem na mão. Aqui embaixo a gente tem um travamento, olha só. Esse detalhezinho aqui, ó, ela começa alta, desce, sobe aqui no meio e desce, sobe de novo. É um tipo de travamento, tá? Ó. Eu consigo colocar aqui, ó, meus 2 dedos à frente, os 2 dedos atrás, e eu tenho um pouco mais de firmeza no cabo aqui. Tudo relacionado com, como é que eu posso explicar para vocês? A anatomia e o desempenho, tanto de conforto na mão do cliente quanto estrutural, tá bom? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que o vídeo tenha sido bem explicativo. Aproveitei que estou aqui no sítio aqui hoje para poder fazer esse vídeo, né, na terreninha aqui do meu sogro. Como se diz aqui, aqui em Minas nós aproveitei que eu estou na roça, que aqui é calma, aqui é tranquilo. E é um ambiente muito bom, adoro aqui. Se eu pudesse eu mudava para um lugar desse. Porque é tranquilo, ó. A gente pode gravar um vídeo num ambiente mais bonito, falar com mais tranquilidade, enfim, né? Para gravar esse vídeo para vocês, tá? Foi por isso que eu vim para cá hoje. Eu tô com o tripé aqui, já tô mais ou menos aqui há uma meia hora, 40 minutos gravando esse vídeo. Agora que eu tô conseguindo acertar e conseguir fazer esse vídeo aqui bem bacana para vocês, espero poder ter ajudado vocês com esse vídeo, tá? Com essa mesclazinha de conhecimento. De maneira muito simples que eu estou trazendo para vocês, pode ter pessoas que tenham esse mesmo conhecimento de uma forma muito mais técnica, muito mais explicativa, tá? Mas na minha simplicidade aqui, no jeitinho que eu tenho de falar aqui, eu vou trazer isso para vocês e tentar ajudar de alguma forma, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!